Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um O Amigo Podcast. E hoje eu estou aqui com mais um amigo, e essa pessoa é muito especial para mim, e a gente vai conversar sobre algo que eu tenho muita curiosidade, tenho muito interesse em aprender mais, só que pelo inferno que a gente está vivendo no momento, eu sou um pouco incapaz de ir atrás. E eu tô falando sobre o teatro. O Robson, ele é ator e ele cursa teatro na UFPB. Robson, meu querido, meu amor, coisa linda na minha vida. Conta aí pra mim, como tem sido sua experiência com teatro? Como é que tem sido, o que é que tem sido, o que o teatro tem sido na sua vida? Bom, gente, boa tarde, né? Boa tarde, amigo. E é uma loucura, né? Nesses tempos que a gente tá vivendo agora, acho que tá sendo difícil para todo mundo em todas as áreas. Mas o teatro é algo que preenche minha vida, sabe? Atualmente, eu acho que da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu penso sobre isso, sabe? Sobre o que representa para mim, sobre como está presente na minha vida. É uma loucura. Como você começou no teatro? O que foi que lhe atraiu? Velho, é o seguinte, atualmente eu tô na graduação, né, aqui em João Pessoa, mas o teatro, acho que meu primeiro trabalho profissional foi quando eu morava em Campina, em 2017. Eu estudava química ainda na universidade e Eita, acabei. porra, eu até tinha esquecido que tu cursava, que tu cursou química, velho. Pra mim, Pois Robson sempre foi teatro. Juro a você que eu me esqueci por um momento. Não, é muita loucura, é muita loucura. Acho que eu entrei em 2015 na universidade, em Campinas, estudava química. Porque eu acho que, como todo mundo sabe, a arte ela é bem desvalorizada aqui no nosso país. Então, quando É uma difícil. família vê seu filho, sua filha, seu sobrinho indo para o caminho das artes, gera uma certa preocupação da parte deles, né? Então, eu entrei na vida acadêmica, posso dizer assim, estudando química. Aí Saquei. foi. Aí em 2017, quando deu uma mudada na minha vida bem drástica, eu acabei me voltando às artes e comecei a fazer um curso técnico lá em Campina Grande, no Teatro Municipal. E Severino em Cabral. isso, no Teatro Severino Cabral, de Campina. E acabei que eu fiquei lá estudando por um ano e meio, até a gente conseguir concluir o curso. E logo de imediato eu vim parar aqui em João Pessoa, estudando na universidade, né? A Uhum. graduação de teatro. Mas, cara, você tem que relaxar um pouquinho. Eu quero saber, assim, realmente, seus sentimentos em relação, o que foi que fez clicar na tua cabeça. É isso aqui que eu realmente quero fazer. É assim que eu quero me expressar. Teve Tô alguma entendendo. coisa assim? Como foi o despertar disso? Parceiro, eu acho que. Eita, Opa, peraí. peraí. Ah, Derrubou o celular. foi, caiu aqui atrás da cama. Peraí. É, a vida é doida. Ah, Pronto, acontece. Acidentes técnicos. Acontece. Certo, problemas vamos lá. técnicos. Abre o seu coração Bom, para mim, abre o seu coração pra gente. Você tá num ambiente totalmente seguro. Você só tá sendo exposto pela internet. véi, Confia. como eu falei, teve um momento na minha vida que tudo mudou, né? Eu Uhum. fui expulso de casa e eu acho que esse foi o ponto-chave que fez com que tudo mudasse. Porque Sim. é o que eu falo sempre para todo mundo. Quando a gente é expulso de casa, a gente sempre pensa que isso vai acontecer com todo mundo, menos com você. Você sempre pensa que, só por uma semana, só por um mês. E acabou que não foi, né? Então isso. Você sabe, eu também tive essa experiência de ser expulso de casa. Meu pai me colocou Sim, pra fora sim. por conta, por eu usar maconha. Mas realmente você desperta, você abre o olho para outras coisas, sabe?
É um Você, baque muito grande, você aprende muito, muito, muito mesmo. sim. E é louco, porque você é forçado a amadurecer em todos os sentidos da sua vida, porque querendo ou não, você, a partir do momento que você sai de casa de forma forçada, você é obrigado a sobreviver. E eu tive a sorte e a felicidade do teatro aparecer na minha vida. Eu já fazia o curso de teatro em Campina Grande antes de ser expulso. E Uhum, acabou que foi nisso que eu me apeguei, sabe? Foi isso que eu tive forças para não desistir de nada. E para mim o teatro é isso, é toda a resistência, é todo o sentimento de não desistir e de fazer algo que te faz bem, sabe? Independente de dinheiro, independente do que a sociedade ou a sua família vai dizer, você sim. tem que correr atrás daquilo que te faz bem, sabe? E quando você faz isso, você pode estar passando pela maior dificuldade que for, que vai valer a pena. E tem valido. Você vai encontrar dentro de si a força necessária para superar isso. Eu tô entendendo. Justo. Eu acho muito foda isso, porque é como se você tivesse encontrado sua vida no teatro, sabe? Depois Sim. de um momento tão Eu, traumático e eu tão digo pesado. mais, pô. Eu digo mais, eu acho que não só a gente não ter apenas encontrado a minha vida, mas a sua vida começa do zero, sabe? Sua vida Uhum. ela renasce, você encontra uma nova versão sua, encontra forças e qualidades que você jamais pensou em ter um dia, sabe? Todos os seus É uma parâmetros, transformação toda a sua visão de mundo, ela é mudada de repente, quando você é expulso. totalmente, E você tem que se totalmente. adaptar de alguma forma. Eu encontrei o meu lar, aquilo que me dá força, que me faz ficar mais forte, mais feliz. Eu encontrei no exercício físico e na saúde em geral. Sim, Eu sim. passei a cuidar bastante de mim e realmente, se você não se entrega para aquela coisa que você faz e que realmente lhe faz feliz, você vai estar vivendo uma vida de mentira, eu acho. Exato, e é muito difícil, é o que eu sempre falo para todo mundo, é muito difícil você sair dessa zona de conforto ou dessa zona criada pela sociedade e fazer algo que foge das possibilidades, porque, querendo ou não, o medo e a ansiedade, eles tomam conta de você, Sim. porque e se der tudo errado? E se as coisas não saírem como eu queria e as pessoas ainda falar ouvir das pessoas que você tá errado e que elas estavam certas, sabe? Esse Mas medo eu acho que, é eu bem acho que importante. para mim a pior ansiedade não é nem quando eu imagino o que os outros vão, como os outros vão reagir. Mas a minha pior Hum, ansiedade é tipo quando eu repito muito para mim mesmo de que eu não sou capaz. Eu começo a achar que eu não sou sim, capaz de fazer a coisa, que eu não vou conseguir criar algo de qualidade que vai atrair alguém para prestar atenção. Ou então simplesmente que eu não vou ser capaz de ser um ser humano completo e um adulto completo, sabe? Vem sempre essa ansiedade para mim. e sabe Mas o que é? Sim, continuei. é, isso não sou eu, tipo, comparando sofrimento, sabe? É só. Claro, claro. Sempre vem de formas diferentes, velho. Quando você é forçado a realmente assumir a sua própria vida e você vê assim que ninguém mais realmente sabe o que é que tá acontecendo, tá todo mundo tentando e viver, acertar na vida, sabe? Uhum. Tá todo mundo só tentando mesmo dar o melhor palpite de como viver a vida. Mas E é no muito final, louco, assim. é, Diga. não, no final a gente só, tipo, só pode viver. É só isso que tem que fazer, não é pensar sobre viver, não é pensar como viver, mas sim viver e É. fazer a parada. Agora, sabe uma coisa que eu penso muito com essa tua fala? Que é algo que todo mundo pensa, sabe? É um medo que está presente na vida de todo mundo, sabe? O medo e a ansiedade de pensar que você não vai conseguir ou que você não tem a qualidade necessária ou a capacidade necessária para
tirar suas ideias do plano das ideias e colocar no plano da ação, ela é muito Uhum, doida. Só que ela é completamente normal. Isso acontece com todo mundo, sabe? E é uma coisa que eu nunca vou me esquecer, que foi um conselho que a minha primeira diretora, ela falou para mim na vida, que é enquanto você tiver com frio na barriga, com ansiedade, com receio antes de fazer algum trabalho seu, saiba que você está indo no caminho certo, porque no dia que isso desaparecer, algo está errado, sabe? Porque a gente quer uhum. fazer algo bem feito, a gente quer fazer algo com cuidado. E quando a gente tem esse amor, essa paixão dentro da gente, é o caminho certo, sabe? A se trilhar. Quando eu reflito, porque às vezes eu tô chapando uma, eu começo a lembrar de você, começo a lembrar do Luiz, que também é um ator, e Sim, eu penso sobre teatro e fico pensando, cara, é uma atividade em que você tem que esquecer esse eu que você criou ao longo da sua vida e você tem que se permitir sentir os sentimentos e emoções e pensamentos de outra pessoa. sim, E eu penso muito sobre essa entrega, porque uma ideia que fica muito na minha cabeça é a ideia de que para viver bem, a gente tem que relaxar e parar de querer ter controle sobre as coisas. E com certeza. simplesmente se permitir sentir, se permitir experienciar. E o teatro é isso. O teatro é você Uhum. se entregar àquele momento. Sim. É uma E coisa eu, que é uma palavra que a gente usa bastante no meio teatral, é a palavra processo, sabe? Que nada acontece do zero, nada é entregue já pronto, sabe? Tudo tem um caminho. E esse é um, caminho, ele se inicia justamente com o que você fala, que é sobre relaxar, sabe? A gente sempre é bom estar concentrado, focado, ter planejado tudo aquilo que a gente vai fazer, mas é sempre importante relaxar, porque se você não conseguir relaxar, você não vai conseguir sair do lugar, sabe? sim, e esse relaxamento envolve muito a comunicação com o próprio corpo, escutar o Sim, próprio corpo. Eu se sei que conhecer. se conhecer, exatamente. Tem esse, eu sei que no teatro também tem muito trabalho de, eu fui para uma aula só e você realmente é muito incentivado a se mover, a se Sim, mexer, a falar, a emitir sons, a se soltar. Esse processo de soltura, de relaxamento, é algo que você, na medida que você vai desenvolvendo, você consegue escutar mais e mais as partes do seu corpo. uhum. Por E é, exemplo, hum, quando eu sinto que eu tô caminhando numa situação em que eu não tô me sentindo seguro, em que eu tô sentindo um frio na barriga, esse frio na uhum, barriga, quando eu presto atenção, é na verdade meu abdômen contraindo, meu core contraindo, sabe? Meu exato, corpo contrai sem que eu perceba. Só que na medida em que você vai conversando, você se permite essa abertura e o seu corpo mostra para você onde é que você tem que relaxar. E o justo. engraçado é que quando eu relaxo o corpo, a mente também segue esse fluxo. Sim. Esse conhecimento que a gente tira sobre nós mesmos quando a gente começa a fazer teatro, sobre o conhecimento do corpo, o conhecimento de si próprio e da mente, para quem é de fora, acha que é algo completamente surreal, né? Porque a gente vive num mundo onde tudo é muito robotizado, tudo já é muito padronizado. Sim, é Então, quando as estranho. Se pessoas mover de maneiras novas é estranho. Se mover, algo que é simples, é. deveria ser natural, deveria ser completamente natural. Tem pessoas que não conhecem o próprio corpo porque existe todo um tabu colocado na sociedade porque você não deve conhecer certas coisas do seu corpo durante certo tempo, sabe? Isso é Aí eu me pergunto por completamente que não devo. surreal. Aí quando você tenta investigar, você vê que não tem base nenhuma, é só uma tradição que todo mundo simplesmente aceita como realidade. Que tal Exato, coisa é feia e ninguém questiona e ninguém tenta ver diferente, sabe? exato. É muito. Uma coisa, por exemplo, a respeito disso, pais que não ficam pelados na frente dos filhos.
pai, mãe. Eu acho que isso não devia ser uma coisa que eles deveriam evitar. Justo. Porque, É algo completamente cultural e religioso, sabe? A nossa é, cultura, ela tem um peso da religião que ela é muito forte ainda nos dias de hoje, em qualquer canto do mundo, na verdade, sabe? Essa questão principalmente da religião sobre o corpo, sabe? Sobre sempre cobrir o seu corpo, não mostrar o seu corpo, não tocar no seu corpo. É algo que sim, é cara. completamente cultural e que vem de séculos de ensinamento, pode-se dizer assim. Isso é muito difícil de ser quebrado. É bem triste isso, na verdade. Cara, é sim, mas pelo menos nós temos consciência disso e quando for a Sim, nossa vez, se nossa vez chegar de ter filho, essas paradas, pelo menos a gente vai saber lidar melhor, vai criar um ser humano menos neurótico. Pelo menos, acho que é isso. Deixa eu compartilhar uma história contigo conta. sobre justamente esse autodescobrimento, essa permissão para o corpo se mexer, Hum, essa permissão de experimentar movimentos, experimentar sensações, sabe? É sobre isso. É o seguinte, no final do ano passado, dia 24 de dezembro, eu, Luiz, Hugo e os meninos nos juntamos para fazer uma cerimônia com cogumelos psicodélicos. que massa! Eu acho que eu já até falei sobre sobre isso para você. E foi muito foda, cara. Foi uma experiência Ah, incrível. A gente se despiu completamente dos nossos egos. A gente conseguiu ver através das ilusões que a gente cria no dia a dia sobre quem a gente acha que a gente é. E a uhum. pessoa que mais se entregou a isso, que mais brincou com isso, foi o Luiz. E tu sabe que Ah, Luiz é que massa! caralho, ele é muito foda, ele é muito É, louco. é sim. Eu tava conversando com o Hugo, a gente bem humano, sentado, se comportando como humanos civilizados, apesar que a gente tava muito drogadão. Quando a Bem gente humano olha, é ótimo. quando a gente olha para o lado, tá Luiz andando de quatro, com o cabelo todo caído pra frente do rosto dele, parecendo a mulher do chamado, tá ligado? Andando na nossa direção assim, aí ele chega, e aí, beleza? Eu deixei Cara, Maravilhoso. foi muito incrível ver aquilo. E eu vi muito do teatro naquilo dele, porque eu sei que ele Sim, deve. sim. Como o Luiz ele é tão. Ele se entrega tanto para o que ele sente, se ele. Quando ele pratica o teatro, eu tenho certeza que ele se entrega totalmente ao que ele está sentindo naquele momento. Sabe? E o teatro deve Exato, pô. ajudar muito ele assim, a aceitar o que ele sente. E quando veio o cogumelo, quando ele se despiu das mentiras, do ego, ele começou a realmente brincar e fazer o que ele queria. E eu não consegui chegar nesse nível de entrega naquela época. Eu só consegui Eu ficar entendo. no meu canto. Mas Uhum. ele, não, ele se, quando todo o peso de, eu tenho que, quando todo o peso da vida cotidiana saiu dele, ele se libertou e eu vi aquilo, eu fiquei impressionado, muito impressionado. E eu vi o teatro naquilo. Juro a você É que eu uma, vi. é uma coisa, pô, que lembra muito as conversas que eu tenho com algumas pessoas da nossa sala, sabe? Quando a gente Hum, tá em casa, quando a gente tá no nosso dia a dia, seja num ponto de ônibus e tal, a gente, eu sou Robson, sabe? Mas quando a gente entra na sala de aula, que a gente coloca o nosso pé no tablado e que a gente é incentivado a fazer os nossos exercícios, é, é justamente essa sensação, sabe? De apenas se deixar levar. Então, eu acho que é esse conselho que eu dou, Ou, sabe, para ou, quem tá com essa sensação de querer fazer, mas como é que eu posso fazer? Como é que eu posso me soltar? Mas eu sou tão tímido, sabe? Mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo me soltar, me libertar disso tudo. E é para isso que o teatro e a arte serve, sabe? Eu acho que é uma coisa que todo mundo escuta sobre os cursos de teatro da vida, que
Teatro. O teatro vai fazer você perder a sua timidez. Você é tímido, mas se você fizer um curso de teatro, você vai ser completamente extrovertido. Isso é Nossa, completamente errado, sabe? Porque você não aprende a deixar a sua timidez, porque a sua timidez é uma característica sua. O que acontece é que você aprende a controlar isso. E não só isso, você controla o seu corpo, você controla as suas sensações e você se desprende de todo e qualquer tabu, sabe? Então eu entendo bastante esse sentimento que você descreveu, tanto de alguém que não entende o que aquela pessoa está fazendo, quanto a sensação de Luiz, sabe? De simplesmente se deixar levar. Isso é um sim. processo. É, quando você também entende que tudo é um processo, tudo é algo que está acontecendo, algo que Uhum, está se desenvolvendo, que você só simplesmente tem que se permitir passar por seja lá o que for, por esse uhum, momento que a gente está vivendo, por essa quarentena, por esse enclausuramento, esse medo, essa incerteza sobre o futuro, faz sim, parte, sabe? A humanidade já passou por tantos momentos como esse, sim. e E ainda vai passar, né? vai passar muito mais, a gente tem tanta coisa para aprender, para se redimir, velho. E a gente tá. Eu espero que a gente esteja começando um choque grande o suficiente para nos reeducarmos acerca do racismo também. Sim, sim, sim. Porque, caralho, velho. Sabe qual é a minha ideia sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos? É uma ideia, é uma teoria de conspiração, cara, mas eu acho que faz sentido. Porque foram. Ó, primeira coisa, o policial foi um policial que começou a quebrar tudo. Era um cara Certo. vestido com um colete, com um guarda-chuva preto, com máscara de gás e com um martelo. E ele saiu pelas ruas lá da cidade que mataram O George. o George Floyd e saiu Isso. quebrando. E tem vídeo desse cara, ele foi identificado como um policial. E em diversas cidades ao redor dos Estados Unidos, nas ruas, nos pontos onde começam os protestos, onde os protestantes passam, foram colocados diversos tijolos, sabe? Hum, Ninguém sabe, os protestantes não sabem o que colocou ali, simplesmente estão ali. Então eu acho certo. que é o seguinte, os supremacistas brancos, os nazistas, os filhos da puta fascistas que existem por lá, que é infestado, a polícia lá é infestada com essa galera, eles Hum, estão querendo incitar o que eles estão esperando há muito tempo, uma uma guerra, guerra civil. uma guerra civil, uma guerra entre raças. Sabe Uhum, aquele cara, aquele adolescente que entrou numa igreja e atirou em todo mundo e matou um lembro, bocado de pessoas negras? lembro. O objetivo dele era começar uma guerra de raça, uma guerra racial, sabe? É um E isso objetivo é muito dele. louco, porque tudo isso está acontecendo, consequentemente, próximo das eleições de lá, não é? Hoje eu Hum, estava vendo uma reportagem falando sobre isso. Hoje, se eu não me engano, foi hoje ou foi ontem, que as eleições primárias lá já começaram. E todo esse movimento que a favor da democracia, contra o racismo que está acontecendo lá e que também está ganhando força aqui, está uhum. acontecendo, já está mudando barreiras políticas por lá. Ao menos Isso, é o que se mostra, né? isso é muito bom e vamos ver no que dá, sabe? Cada um fazendo sua parte, cada um sendo antirracista, não basta não ser racista. Exato. Você tem que conversar sobre, você tem que explicar, você tem que sempre estar passando a ideia. É todo mundo igual. Exatamente. E principalmente pra gente que não é nosso local de fala, é importante lembrar isso, sabe? De pesquisar, de perguntar para pessoas pretas como a gente pode ajudar, sabe? Não adianta só publicar um texto, fazer uma hashtag e achar que isso é suficiente. Nunca vai ser suficiente, sabe? Então é algo que está se vindo para eu, como pessoa, descobrir, sabe? Me entender e entender mais a luta do nosso próximo, sabe? Eu tenho meu Não é irmão, ele uma questão de culpa branca, tá ligado? Não é uma é, questão de,
me desculpe por eu ser branco. Não é uma questão disso, é uma questão de simplesmente entender o próximo. Justo. Entender que o que o próximo está vivendo não é o mesmo que você está vivendo. E, especificamente para os pretos, é um. Véi, escravidão foi alguns séculos atrás, pouquíssimo tempo atrás. Era Justo. permitido ter essas pessoas como propriedade, você poder fazer. Véi, é até foda, tá ligado? Porque não devia ser algo que fosse preciso ser explicado. Não Uhum, devia ser algo que a gente realmente tivesse pessoas sendo mortas. A uhum. quantidade de melanina que tu tem na tua pele, pô, um negócio fisiológico, uma coisa. É uma falta de inteligência, é uma ignorância tão grande que, sei lá. É difícil de discutir sobre isso sem se revoltar, sabe? Na verdade, eu acho que nem é difícil, é impossível não se revoltar, de imaginar um ser humano fazendo mal ao outro apenas por conta da sua pele, sabe? Da sua cor. Pra gente é muito surreal ouvir essas coisas, essas histórias, mas são coisas que eles passam dia Se a, após se a dia. gente fica surpreso, se a gente fica revoltado, imagina eles que vivem. Com certeza, pô. Tenho convívios com. Existem pessoas pretas na minha turma e é com elas que eu tô aprendendo, sabe? Ensinando cada vez mais pra gente como a gente pode contribuir com essa luta toda, sabe? Quanto mais conhecimento eu tenho sobre o assunto, mais a revolta cresce, sabe? Aham. E é uma época de mudança, é uma época de revolução. Eu acredito, eu só espero que isso continue, sabe? Que isso não seja como foi a O nossa gigante luta dos 20 centavos aqui. O novo. gigante acordou. O gigante do mil novo. Tipo isso. Cara, sabe o que é que. Agora, algo que é referente ao Brasil. Hum, Bolsonaro tem total influência na Polícia Federal. A maioria das pessoas que estão no alto comando ali da PM, é, como é a palavra? Como é o apelido dos seguidores do mito? os bolsominions? Os bolsominions, isso. A Ah, maioria dessa galera que está em alto cargo é bolsominion, a maioria das pessoas que estão na PM são bolsominion. Então, começou a ter protesto antifascista contra esse governo fudido de bosta que não tá fazendo caralho nenhum para melhorar esse país. Que não vai fazer porque só tá preocupado em se manter no poder e manter a alucinação do Bolsonaro lá, uhum. que ele é o foda, né? Mas, É, cara, se rolar um conflito, a PM não vai estar do lado dos antifascistas que não. são a maioria, porque os bolsominions, eles são minoria, só que eles são uma minoria extremamente perigosa. O problema é justamente esse, sabe? Apesar de eles serem uma minoria em certa parte, eles não têm medo de machucar, sabe? É que nem o famoso. Desculpa por machucar. Eu não ouvi um pouco, deu uma Eles falhada. estão esperando uma desculpa pra machucar, cara. Eles querem Pra machucar. colocar o ódio pra fora, sabe? É algo que eu, como LGBT, eu vejo, sabe? Isso não. Como é que eu posso falar isso sem parecer errado? Mas toda essa revolta, esse ódio, é algo que tá dentro deles, sabe? Que na cabeça deles é algo que não dá pra mudar. E levando em consideração a nossa cultura, a nossa sociedade, a forma com que essas pessoas são criadas e a época em que elas foram criadas, é muito difícil disso mudar, sabe? Infelizmente. Não Mano, que isso seja justificativa. não é justificativa. As diferenças ideológicas entre a nossa geração e a geração que, tipo, tá com 40 anos atualmente, por exemplo, entre 30 e 40 anos, a faixa etária dos policiais. Foi outro Justo. mundo, outra criação, tá ligado? Só que foi uma criação bosta, porque não ensinou a ser um ser humano bom, não ensinou a ser um ser humano completo, que é capaz de viver Exato. em sociedade pacificamente e querer crescer, querer estar Exato. bem. Não entende que não dá pra viver isolado dos outros humanos, pô. A gente precisa um dos outros para conseguir crescer, E sabe? isso é uma reflexão que
felizmente, eu não sei nem se essa é a palavra, eu tenho visto ela tomar conta de todas as áreas, sabe? A gente que é da classe artística, a gente constantemente vem sendo atacado, né, por conta desse governo. A nossa ex-maravilhosa secretária de Cultura, né, Hum, fala por si só. Então, é uma reflexão que tem mexido com todo mundo, sabe? Da classe de saúde, da classe artística, dos operários. E é essa mudança que eu tô achando mais do que na hora de ter sido desperta, sabe? Eu só espero que hum, isso continue e que no caso do Brasil, como todo brasileiro tem o seu jeitinho brasileiro, né? Que esse despertar não morra. é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá ouvindo o retorno da minha voz aí? Você tá se ouvindo? Quando você fala, você se ouve aí? Ou tá tudo Não. certo? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, só de vez em quando dá umas falhadas, mas eu acabo entendendo no contexto da tua fala. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Como é. Fala pra mim como é o teu processo de entrega, porque eu lembro da peça que você. Que, que tá rindo do quê, Otário? É, Nada. quando você, Continua. quando você fez aquele personagem, eu me esqueci o nome dele, mas eu ri pra caralho. O Como Trupizup. Zup, sim. Conta pra mim como foi esse processo com o Trupe Zup. Cara, é muito louco. Eu vou falar do Trupizup porque é aquela coisa, cada personagem você entra num processo completamente diferente, né? Tem Uhum. cada ator, tem. Porque isso aí já é um caminho, é uma área bem longa para se conversar. Porque cada ator tem a sua técnica, tem o seu processo e tal. No caso do Trupizup, foi. Eu tive a sorte, eu posso dizer assim, porque teve muita gente, tem muita gente que não concorda com isso. Eu tive um diretor extremamente rígido. Então, o meu diretor, ele usou muito a técnica de Stanislavski, sabe? Que, para quem não sabe, é conhecido como a técnica de repetição. Então, até eu conseguir entender quem era o Trupizup para mim, quem era o Trupizup para o meu corpo, como ele anda, como ele se comporta, eu utilizei muito dessa técnica da repetição, sabe? De faz uma cena, depois repete ela, dia após dia, até que ele nasça, sabe? Ah, tô Fora, entendendo. Então, até o teatro envolve muito o esforço, o grind diário, de na... repetição, de Nossa, repetição. você não faz ideia. Porque, assim, quando alguém assiste um espetáculo, a pessoa. A gente sempre é muito julgado porque a pessoa acha que é uma coisa muito simples, que é uma coisa só de decorar texto e bater cena e pronto, tá feito espetáculo. Só que é muito difícil. Cada vez que você for assistir um espetáculo, tipo. Se você pegar um espetáculo e assistir ele 3 vezes, as 3 vezes que você for assistir, o espetáculo vai estar diferente. Porque você não consegue. É muito difícil para o ator colocar em cena do mesmo jeito que foi da primeira vez um personagem, sabe? Então, o processo do Trupizup foi basicamente isso, sabe? Muita repetição, muito envolvimento também, e é a parte que me emociona, que foi a parte do estudar mais sobre a cultura do sertão. O texto do espetáculo é um texto de Braulio Tavares, então eu me inspirei muito nos contos do Alto da Compadecida, do próprio Sim. Tropizup, Tem, da tem, família. tem um quê muito grande de João Grilo no Trupe Sim, Zup. sim. Eu estudei bastante. Justamente esse personagem foi nele que eu me inspirei. Na verdade, foram dois. Foram João Grilo e o Macunaíma, que é de uma figura popular bem antiga. E foram esses dois personagens que me deram base de estudo para poder criar o Trupizup. Uhum. Mas fale realmente.
como foi como foi estar debaixo da pele do Trupizup? Como é que o Trupizup se sentia? Como é que eles pensavam? Bicho, eu amo Porque esse personagem e na minha vida ele sempre vai ser o personagem mais louco que eu fiz, porque ele é safado, ele é tapado, ele tem um coração muito grande, mas ao mesmo tempo ele já apanhou tanto da vida que ele sempre vai olhar para o próprio umbigo dele, entende? um Então, amarelo, um safado. exatamente. É aquela figura popular que você gosta, porque ele é muito carismático, ele não se intimida fácil, Uhum. e Tem sempre uma resposta. sim, sempre vai ter uma resposta na ponta da língua, ele vai ter muita lábia para sair das situações. E é aquela coisa, cada vez que a situação fica mais desgracenta para ele, mais ele consegue pensar para sair dali. Porque para quem viu o espetáculo e Tem ou sabe da história, ele se rapidinho. fode a história inteira, do começo ao fim. Tem expressão mais nordestina que desgracenta. É, filho. Eu, eu fiquei muito admirado quando eu assisti a peça, porque tava todo mundo gargalhando, pô. Ah, eu amei, eu amei. Velho, e é muito louco, sabe por quê? Porque quando eu tava em cena no dia da estreia, nas duas noites, na verdade, mas no dia da estreia mesmo, eu tava muito nervoso, mas eu tava muito nervoso. Só Caramba. que quando o espetáculo começou, foi ali que o Trupizup, tipo, ganhou vida, sabe? Então, Uhum. quando eu vi a reação das pessoas, quanto mais elas riam, mais eu me afastava de mim e deixava o Trupizup ganhar a cena, sabe? Uhum. Então, foi bem louco. E para quem não sabe, acontece muita improvisação dentro do espetáculo. Você pode repetir porque sua voz falhou por um momento. Qual parte? É, e para as pessoas que. Aí Sim, cortou. agora eu não sei qual é a parte. Mas enfim, Segue. mas é Entendi. isso, amigo. Eu acho que Trupizup, ele foi um personagem que ele entrou na minha vida na hora certa, no momento certo, e que ele me deu muita riqueza de cultura, sabe? A cultura sobre o coco de embolada, que eu não tinha um conhecimento muito profundo quando esse personagem chegou na minha vida. E até a cultura do sertão, sabe? Porque, querendo ou não, ele é um personagem que ele se fudeu muito na vida, que é o que acontece nos sertões extremos, sabe? De todo o nosso Nordeste. Então, foi E, uma coisa que me aproximou muito da cultura paraibana e da cultura nordestina. cara, a, a nossa terra tem uma história muito forte. Tem uma história, tem Sim. raízes muito profundas, Tem muito sabe? sangue derramado, mas tem muita riqueza, sabe? E é muito Muito triste que. derramado, fome sentida, muita seca sentida e muita Sim, superação, pô. O certo, eu fui exato. recentemente e tá, cara, eu entendo porque tanta gente ama tanto esse lugar, tanta gente mais velha ama tanto esse lugar. Eu Tá entendi quando falhando eu um vi. pouquinho, sim. Oi? Tá falhando um pouco. Opa. Repete. Eu, eu entendi porque as pessoas mais velhas aqui da Paraíba, elas são tão apegadas à cultura nordestina. Eu Sim. entendi isso realmente quando eu vi o sertão depois de muita chuva. O sertão com muita vida, com os Uhum. açudes cheios, com realmente muita vida. Porque nos anos passados, a maior parte da minha vida sempre foi algo que o sertão sempre estava mais seco, sempre estava tentando crescer, mas com pouca vida, com pouca água. E agora, cara, o sertão é tão lindo, parece um paraíso, pô. Parece um paraíso. E é uma Flores, coisa que eu sempre animais. falo do sertão, pô. Uma coisa que eu sempre falo do sertão é que ele é sobrevivente. E ele sempre vai ser um guerreiro. Eu concordo com você. É Eu muito lindo concordo. isso. Mas, E falando nisso, dessa questão da luta,
O Trupizup, ele entra também na minha vida, Hum, recebendo forte influência do meu avô, sabe? O meu avô, ele caramba. pois é, ele é agricultor do sertão. E então essa parte da luta, do sofrimento que ele passa, das dificuldades, mas que ao mesmo tempo ele tá ali dia após dia, feliz, com esperança de que as coisas vão dar certo, de que um novo amanhecer trará uma nova esperança, vem muito da influência do meu avô. E creia, eu não sou tão próximo dele. Eu entendo e acho muito lindo. Eu tenho. Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar sobre Miyamoto Musashi, um Ah, samurai foda. Tem um mangá, uma obra muito incrível que fala sobre a vida dele, e tem um arco nessa história que são mais de 50 capítulos somente sobre agricultura, sobre tentar começar uma plantação para poder sobreviver. melhor Pessoas treinamento. Pessoas que não têm mais nada na vida, além da terra que eles vivem, além da casinha deles, eles precisam tirar da terra a vida deles, a comida, o sustento deles. E mostra Muito o foda. quão duro pode ser, o quão É, duro pode ser você conseguir fazer uma terra inóspita e meio morta crescer e ter vida e criar vida. E é isso que e acontece no sertão, detalhe, que é isso que nossos e antepassados detalhe. fazem no sertão. O quê? O detalhe disso é que essa questão da plantação, tudo é feito na esperança de que vai chover. Que a gente Uhum. nunca sabe quando vai E na chover. esperança de que as plantas vão conseguir crescer bem e fortes, porque tem um fator de que talvez elas não cresçam. Isso é uma Sim, realidade. É muito. Há tanta lição, há tanta sabedoria, tanto aprendizado nas coisas, entre aspas, simples da vida, sim. sabe? Há tanto valor, tanto significado em você arar uma terra. Eu nunca trabalhei com plantação, mas eu estudo Uhum. sobre, eu leio sobre, eu admiro muito, sabe? Porque é É algo muito que foda. é trabalho duro, pô. É trabalho duro. É complicado. Opa, coronavírus, hein? Eu achei massa. O que eu acho legal dessa tua reflexão é algo que eu trago para as artes, sabe? As Hum, dificuldades, elas sempre vão estar coladas na gente o tempo inteiro, em todo o processo, para tudo que a gente quer criar. E, ao mesmo tempo, a arte, ela nos faz refletir nos pequenos detalhes, sabe? a arte, Porque eu, eu acredito que a arte permite que a gente perceba certos aspectos, certas realidades de uma perspectiva nova e diferente, sabe? completamente, as possibilidades, elas são inúmeras. Pode parecer até clichê falar isso, mas é uma realidade muito presente, sabe? Dentro do curso da graduação que eu tô hoje em dia, eu vejo pessoas criando processos e performances e espetáculos a partir de coisas jamais pensadas, sabe? Uma das que eu posso citar aqui, que são uma das mais lindas que eu já vi, foi uma Hum, performance de uma estudante que ela fez sobre a árvore genealógica da família dela a partir de uma árvore que foi derrubada pela UFPB. caramba. Tem noção? Isso é muito Caraca, louco. Isso é que doido. muito doido, pô. É sim. Cara, que é que você, quais são as suas ideias e experiências e opiniões sobre improviso? Eu amo. Eu sou apaixonado por improviso, eu não vou mentir. Cara, É, eu, eu gosto. é porque, assim, o improviso, ele é uma das áreas, dentre as inúmeras áreas que você pode seguir dentro da área do teatro. Tanto Uhum. que a área que mais segue esse caminho de improviso são
eu acredito também, é o pessoal que faz stand-up, sabe? Sempre vai ter um roteiro, sempre vai ter algo ali pronto. Mas são pessoas que, se você reparar, elas sempre estão espertas para tudo que está acontecendo no momento da apresentação dela e que ela pode usar a favor da apresentação dela. Então, o improviso é isso, sabe? É ter uma resposta muito rápida na hora Conseguir certa. média a partir dessa improvisação é muito foda. Eu gravei um videozinho bem besta no meu canal pessoal, que Hum, onde eu comecei, eu tava, sei lá o que é que eu tava num processo ali, eu queria gravar alguma coisa, tirar onda, hum, falar alguma coisa que eu queria falar. Eu peguei um cigarro, fui para o estacionamento do prédio que eu tava morando lá em João Pessoa, e uhum. e fiz um vídeo inteiro de 6, 7 minutos, onde eu falava sobre você se tornar uma pessoa muito esperta e simplesmente ir para a África para adotar uma criança, transformar essa criança no seu secretário pessoal e assim você Caramba! na sua vida. E, tipo, eu criei. Foi uma improvisação que eu gostei pra caralho. Foi falando muita merda, pô. Eu falei muita merda. Aham. Mas foi quando eu vi que, eita, opa, tem uma Mas coisinha isso é arte. aqui. Não é que tem uma coisinha, isso é arte. É uma das técnicas que muitos atores usam para encontrar o personagem, que é simplesmente sentar e conversar coisas aleatórias, ou com alguém olhando para a parede, olhando para um espelho, como se você fosse outra pessoa. Também foi uma das técnicas que me ajudou com o Trupizup. Então, o que você fez, esse videozinho besta que você fala, na verdade ele não tem nada de besta. Ele é arte, é teatro. Uhum. É. Eu penso em gravar mais, porque eu percebo que o meu estilo, ó, o cara com a experiência de 20 anos, tá ligado, atuando. Mas eu me sinto confortável quando eu me expresso de forma um meio psicótica, eu vou dizer assim, onde eu Hum, arregalo os olhos, onde eu falo alguma coisa assim, como se eu estivesse falando sobre uma verdade sobre a sociedade que ninguém está prestando atenção, mas que está acontecendo ali. Aí eu consigo criar essa persona nervosa e psicótica, só que ao mesmo tempo caricata. aham. Eu gosto de fazer isso. Eu faço isso sozinho desde que eu sou pequeno, pô. Eu brinco muito sozinho desde que eu sou pequeno até hoje. Até os meus 21 anos de idade. Eu ainda brinco sozinho, interpretando personagens e brincando de teatro, eu vou dizer assim. Aham. Mas isso é muito legal, sabia? Porque, veja bem, em uma das aulas que eu tive no começo do curso, é engraçado, quando você entra no curso de teatro, você imagina que você vai fazer mil coisas mirabolantes, e de fato você faz. Mas uma das primeiras coisas que é feita é justamente você parar, olhar para sua vida, tipo, seja 20, 18 anos, e tentar prestar atenção. Desde as coisas mais bestas, não sei se é essa a palavra, desde as pequenas coisas, o que foi o teatro na sua vida? Como você começou a fazer teatro na sua vida? E uma coisa que todo mundo fala é as brincadeiras que você, quando criança, você faz. Toda criança quer ser um personagem de algo que está assistindo, ou até mesmo criar novas personalidades ou personagens para brincar com outras crianças ou para brincar sozinho. Sim, Então é muito legal ouvir. Eu sempre acho incrível quando eu escuto é, relatos como esse seu, quando sabe? eu era criança, eu interpretava inúmeros personagens ao mesmo tempo. E Que realmente massa. eu chegava a chorar. Tipo, eu sou fácil para chorar, então já não é tão assim, uau, nossa, ele brincava e se impressionava tanto que chorava. Mas que eu sou sensível, pai, pá. Só Uhum, que eu sempre aprendi alguma coisa, sabe? Talvez eu estivesse lidando com alguma coisa que num momento eu não sabia como pensar sobre, como reagir. E na brincadeira, na atuação, no fingir, entre aspas, fingir, no brincar, eu conseguia desenvolver aquilo, talvez aquela dor, talvez aquela ansiedade, uhum. através dos personagens. Então, eu fico imaginando, se para uma criança é algo tão
tão benéfico. Imagine você incluir o teatro na sua vida, nos seus hábitos, sabe? Incluir as lições do teatro na sua vida. Tô Qual, qual- entendendo. quais podem ser as possibilidades de crescimento para você? Como você pode se desenvolver? Então, como é que foi para você conhecer a si próprio no teatro, sabe? Descobrir quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, descobrir quais são as Olha, coisas que fazem parte de você que são, vamos dizer assim, parte da sua sombra, parte da sua escuridão pessoal, e você conseguir acessar aquilo e não se identificar com talvez o sentimento ruim, ou então conseguir atingir um estado mais transcendental, mais elevado, sabe? uhum. Como é essa sua relação? Como foi que deu? Como foi que se deu tudo isso para você? Ó, é uma coisa que eu acho que todo mundo aprende quando a gente entra no em qualquer curso técnico, ou seja, graduação, mas sendo de teatro, é a palavra perseverar. Ou seja, não sei nem se eu falei certo, mas insistir, sabe? Insistir, insistir, insistir. É prática, sabe? Muita coisa que você vai fazer, ela acaba fluindo normalmente, mas vão haver algumas coisas, como foi para mim, por exemplo, acessar memórias que são pesadas para eu conseguir fazer alguma coisa, às vezes é difícil para mim, mas isso é uma técnica. É uma coisa que está sempre presente dentro do teatro. Eu acho que na verdade são duas coisas: a prática e a técnica. Muita coisa vem da mistura desses dois, sabe? Então eu creio que eu segui bem nesse caminho. E eu acho Acho que que não sei se eu essa é respondi a pergunta certa. ó, você tá juntando as pontas aqui bem legal, porque a gente falou sobre a necessidade de se entregar, de se permitir experienciar, passar pelo processo, Sim, e se junta a isso, sabe? De você, da prática, de você se permitir, através da prática, através da entrega, no dia a dia, aprender. Aprender o teatro, sim. aprender sobre si próprio e se E, permitir. e uma coisa importante, não só aprender sobre si próprio e se permitir viver aquilo, mas aprender a aprender, sabe? Tipo, aprender a reconhecer quando você não tá bem para fazer tal coisa, aprender a saber quais são os seus limites e quais são os seus medos, e em vez de querer tapar o buraco, tapar esse medo, silenciar isso, aprender a conviver com ele, sabe? Uma Sim, dificuldade que eu vejo muito presente para pessoas que são mais tímidas, mais fechadas, mas que querem muito fazer teatro, é justamente esse medo de se abrir e se expor. E isso é completamente normal, sabe? É algo que cada um tem o seu tempo para aprender, cada um tem o seu tempo para se adaptar, mas quando você realmente se permite olhar para si mesmo, ver todos os seus defeitos, ver todas as suas qualidades, se enxergar 100%, sabe? Nem só as qualidades e nem só os defeitos, você se torna mais fácil abraçar a si mesmo e se permitir viver tudo que você quer viver, sabe? sim. É interessante. Menino, eu dei uma filosofada foda agora, né? A gente tá mandando bem, Mas viu? é isso. Bem, você mandou muito bem. Eu tô passando por esse processo através desse podcast, porque eu tô expondo muita coisa, sabe? E eu não tô hesitando em fazer isso, porque eu preciso botar para fora, sabe? Eu tenho uma certa anonimidade anonimidade, acho. Eu sou um pouco anônimo no Amigo Podcast, exceto, Eu também tava procurando a palavra. exceto para quem, exceto para quem me conhece pessoalmente e sabe que o Amigo Podcast é meu projeto. Mas Uhum. eu, por enquanto, permaneço sobre a alcunha do Amigo Podcast, porque eu ainda não tenho a possibilidade de simplesmente falar tudo e assumir tudo, porque Claro. há implicações. Mas através dessa persona do amigo, que é quem eu sou, eu consigo me Uhum. expressar livremente, sem filtro. E eu imagino que o teatro tem muito disso, de você realmente derrubar as barreiras que você se impõe
na Uhum, autoexpressão e simplesmente se permitir extravasar o que está dentro. exato. Eu acho que o maior conselho que eu posso dar para quem quer se aventurar nas artes cênicas, quer trabalhar algum ponto seu como timidez, ou insegurança, ou ansiedade, ou que queira fazer teatro por um hobby mesmo, para passar o tempo, ou para se conhecer, é justamente entender que durante todo o processo você vai olhar para si mesmo fisicamente, espiritualmente, mentalmente e todos os mentes possíveis. E não ter medo disso, sabe? Porque quando você nega algo que existe em você, como você vai conseguir trabalhar isso, sabe? Então, não tem para que se prender, não tem para que se retrair ou querer não pensar em algum problema que possa vir a ter dentro da área do teatro, porque eles vão existir. E são muitos, né? Porque além da nossa própria dificuldade de encarar nós mesmos, tem as dificuldades externas, sabe? Sim. Para a gente que está na graduação, por exemplo, às vezes a universidade ela não vai dar tudo aquilo que a gente precisa. Então é uma luta, sabe? É uma jornada. É bem história de jornada Pokémon. É bem isso mesmo. Eu imagino, deve ser complicado. Viver de arte aqui no Brasil é complicado. É muito difícil. Mas é aquela coisa, vale a pena. E por que eu digo que vale a pena? Porque mesmo que você não ganhe tanto dinheiro, mesmo que você não. Que também tem que quebrar essa ilusão da fama, né? Não Porque seja um artista tem gente famoso. que acha que artista só é artista quando é famoso. Isso não é verdade. Nós somos artistas, eu sou artista, você é artista. Então, quando a gente quebra todas essas barreiras que são levantadas pela sociedade e simplesmente cai de paraquedas e vai mesmo, as coisas fluem e as oportunidades e as coisas vão se abrindo naturalmente. E a gente vê que vale a pena, sabe? E tem uma coisa também na arte que eu acho que quando você cria, quando você produz arte, você está mais genuinamente vivendo sua vida e sendo quem você almeja ser e quem você é. Sim, Porque sim. se você não consegue, se você criar uma parada que não é realmente do seu coração, que não é algo que você quer viver, é perceptível, é visível. Mas Não, quando. vai chegar um momento na sua vida que isso vai afetar você. Por exemplo, eu Mas poderia quando. ser um profissional da química, né? Mas Sim, eu estaria feliz? acho que não. Pois é. Acho que não. É, a parada é realmente não se deixar ter a mente roubada pelo medo. Sim, sim. E não só pelo medo, mas por todas as dificuldades, porque Hum. quer trabalhar com arte, todo mundo tem que saber logo de cara que é um ramo difícil, é uma área difícil. Você vai ter que procurar oportunidades para se virar. Para o pessoal que quer fazer graduação de teatro, é uma coisa que eu sempre falo. Lembre-se que é um curso de teatro, é um curso de teatro. Mas não deixa de ser uma graduação de uma universidade acadêmica. Então, dificuldades vão Uhum. surgir, sabe? Sempre vão Sim. surgir. Mas não são impossíveis, porque seguimos aí na luta para tentar se formar e vai dar certo. Vai Essa sim, meu amigo. desgraça. Vai dar super certo. Olha, a gente já tá conversando faz 1 hora. Ah, eu tô bem feliz, porque no começo eu tava extremamente nervoso, mas depois fluiu tão bem. Eu percebi que você tava um pouquinho tenso, mas é só. Na medida que a gente vai conversando, vai se soltando. É bem Ah, agradável. eu quero pegar costume nesse negócio de podcast, eu gostei. Pois então, você pode tanto fazer o seu, quanto eu vou adorar ter você mais e mais vezes aqui comigo. Ah, sempre que quiser, é só chamar, amigo. Eu estarei aqui. Percebi que tem, Para ó, tirar novas dúvidas sobre teatro, sobre a vida, sobre tudo. perfeito. Já percebi que tem uma química legal, já tem um bate-bola legal aqui. Sempre, Então, amigo. fica para a próxima. Muito, muito obrigado por participar, muito obrigado por mandar esse papo reto, foda comigo. A gente
pra caralho, foi muito divertido. Foi muito E legal. obrigado por participar e por me ajudar. Amigo, eu que agradeço por esse convite. Foi maravilhoso para mim estar aqui. E é aquela coisa, eu sempre que quiser tirar dúvidas, não só sobre o teatro, mas sobre tudo, a gente vai estar aqui para ir se falando, crescendo Uhum. junto e lombrando junto. É isso aí, pô. E quando passar essa merda, a gente vai voltar a viver, a gente vai voltar a trabalhar nos nossos projetos. E Sim, o por podcast, favor. o podcast, cara, esse podcast aqui, eu vou manter ele, eu vou fazer ele crescer, nem que seja um tiquinho de nada por vez, mas eu vou fazer ele Mas é crescer. isso mesmo. É E isso vamos, aí. E amigo, quanto mais você fizer por amor, mais vai dar certo. sim, é isso. Deixa eu só mandar um recado agora. Pessoal que está escutando, que escutou até agora, muito obrigado mesmo por toda essa moral que você está dando pro podcast, por toda essa atenção. Se inscreve, dá o joinha, poste um comentário, fala comigo, que eu quero interagir com vocês, ok? Eu quero saber o que é que vocês pensam. E compartilha com seus amigos, com quem você acha que vai curtir. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima, meus queridos. Eita, peraí que eu coloquei o código errado. Opa, um pouquinho fora do tempo, mas tudo bem.